Pensa só, imagina um banquete gigante com comida de sobra para todo mundo. Mas mesmo assim, nesse mesmo banquete, milhões de pessoas continuam de prato vazio. Parece loucura, né? Pois é, essa é a realidade do nosso mundo. E é esse paradoxo que a gente vai tentar desvendar hoje. A gente produz comida que daria e sobraria para alimentar cada pessoa no planeta. Então, a pergunta que não quer calar é: por que centenas de milhões de pessoas ainda passam fome? E olha, essa não é uma pergunta simples. Para responder, a gente precisa ir muito além da matemática de quanto se produz e mergulhar nas verdadeiras estruturas que causam a fome. Quando a gente fala de fome, o termo técnico que os especialistas usam é insegurança alimentar. Isso é muito mais do que só sentir fome um dia. É uma angústia constante, sabe? É a incerteza de não saber se vai ter o que comer amanhã. Uma realidade que afeta absolutamente tudo na vida de uma pessoa, da saúde física e mental até a chance de ter um futuro melhor. Ok, então qual é o tamanho real desse problema? Vamos dar uma olhada nos dados para ver como a fome está distribuída pelo mundo. E assim, já vou adiantando, o cenário que os números mostram é de um desequilíbrio profundo, chocante mesmo. Esse gráfico aqui de 2023 já dá uma ideia bem clara da situação. Repara só na diferença entre as barras das áreas rurais e das áreas urbanas. Em praticamente todo lugar, a insegurança alimentar é muito maior no campo. Isso não é estranho? Porque, poxa, as pessoas que vivem justamente onde a comida é produzida são as que mais sofrem com a falta dela. E se a gente olha para a África, essa diferença fica ainda mais gritante. A altura da barra da insegurança rural em comparação com a urbana, nossa, é um abismo. O que será que explica uma disparidade tão grande assim? E o que isso diz para a gente sobre o sistema alimentar do mundo? 75,7%. Guarda bem esse número. Porque ele não é só uma estatística fria. Ele representa vidas, pessoas que enfrentam a fome no seu dia a dia. É isso mesmo. Em 2023, quase 3 a cada 4 pessoas que vivem na África rural não tinham acesso regular a comida suficiente. É um número que força a gente a procurar respostas mais profundas. Para a gente conseguir entender o porquê por trás desses números, precisamos dar uma olhada nas teorias que tentam explicar por que a fome continua existindo. E basicamente a gente pode dizer que existem duas grandes linhas de pensamento sobre isso. De um lado, tem aquela ideia mais antiga de que o problema é simples. Tem gente demais no mundo para comida de menos. Do outro lado, tem uma tese que vem ganhando cada vez mais força, que diz o seguinte: o problema não é a falta de comida, de jeito nenhum. O problema é a falta de acesso a ela. E é essa segunda teoria que aponta para questões sociais e econômicas que a gente vai explorar agora. Mas beleza, falar em falha na distribuição pode parecer meio abstrato. Como é que isso funciona na vida real? Como essa teoria se transforma na prática em pratos vazios? Para entender isso bem, vamos olhar aqui para dentro de casa. Vamos olhar para o Brasil, um país que é um gigante na produção de alimentos, uma potência mundial do agronegócio, mas que, ao mesmo tempo, tem milhões de pessoas passando fome. É o exemplo perfeito dessa contradição toda. O Brasil é visto lá fora como um verdadeiro celeiro do mundo. Imagens como essa, de plantações enormes e superprodutivas, rodam o planeta e alimentam o mercado global. Só que por trás dessa imagem de abundância tem uma outra realidade, bem mais complicada. 58,7%. Esse número é impressionante. Ele representa a porcentagem da população brasileira que, no auge da pandemia, sentiu na pele a incerteza de não saber se teria o que comer. Exato. Mais da metade da população do Brasil com algum nível de insegurança alimentar. Como isso é possível num dos maiores exportadores de comida do planeta? A resposta, como várias fontes apontam, está na terra. Ou melhor, em como a terra é dividida, como ela é usada e, principalmente, para quem a produção dessa terra é destinada aqui no Brasil. Basicamente, a gente pode resumir em 3 pontos principais. Primeiro, a concentração de terras no Brasil é histórica e gigantesca. Segundo, a nossa produção agrícola é focada demais em commodities para exportação, como a soja, que dão lucro em dólar. E, como consequência disso tudo, a comida do dia a dia, aquela que vai para a mesa do brasileiro, acaba ficando em segundo plano. E os números não deixam mentir, né? Enquanto a área plantada com soja crescia mais de 200% no Brasil, a produção de alimentos essenciais, como o nosso bom e velho arroz e feijão, ficou praticamente estagnada. Em outras palavras, o que acontece é que a terra no Brasil tem servido, em grande parte,
para gerar riqueza para um grupo pequeno no mercado internacional e não para garantir o alimento de quem vive aqui no país. Certo. Se o problema é estrutural, se ele está na raiz de como a terra é distribuída e usada, quais seriam as possíveis soluções para isso? Bom, há décadas, diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil defendem uma saída: a reforma agrária. É uma ideia que propõe uma mudança profunda na forma como a gente lida com a terra no Brasil. A ideia central, no fundo, é bem direta, ainda que seja super complexa de colocar em prática. É sobre distribuir melhor a terra, dar a ela uma função social e ambiental e, principalmente, garantir que ela sirva primeiro para alimentar as pessoas e não só para gerar lucro. Isso não é novidade, né? O grande pensador brasileiro Josué de Castro já dizia há muito tempo que a fome não é um fenômeno da natureza, não é um castigo, é uma criação humana, um mal social. E se foi um sistema criado por nós que gerou a fome, então nós também podemos criar um sistema que acabe com ela. No fim das contas, o que fica claro é que o problema da fome não é falta de comida, é um problema de falta de justiça, de falta de acesso. E a pergunta que realmente importa não é: será que a gente consegue produzir mais? Mas sim, o que a gente, como sociedade, está disposto a mudar para que todos tenham o direito básico de se alimentar.